Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus, e vamos dar continuidade às exposições no Evangelho de Mateus, né? Se você for aí até o canal, na playlist, né, e vem seguindo as exposições, você vai observar que eu venho numa sequência. O capítulo 4 eu estou terminando ele agora, né? Nós vamos explorar o versículo 23 até o versículo 25, né? Só apenas 3 versículos que são repletos de informações. Mas se você for aí e observar a playlist, deixa eu só abrir aqui a playlist de Mateus. Já tem 25 vídeos, na verdade. Tem alguns vídeos, inclusive, que foi do início da minha fé, bem antigos mesmo. E nós temos a sequência, o capítulo 4. Eu expus a tentação de Jesus, né? E dei sequência o versículo 12 ao 17 e o versículo 18 até o 22, né? Então, a tentação de Jesus, a volta de Jesus da Judéia para a Galileia e o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus, que foi Pedro, André, Tiago e João. E aqui nós vamos ter o cumprimento da profecia voltando atrás, o capítulo 4 mais o versículo 15 e 16, né? A profecia terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Depois você vai lá e eu explico esse versículo, que é uma citação de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Então, hoje, a gente vai dar continuidade. Eu não coloquei tema nenhum, então, o próprio texto, o próprio tema das epígrafes, né? Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. 3 versículos, vou ler os versículos. Versículo 23. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques, né? Aqui, em algumas versões, tem lunáticos, né? Os paralíticos, e todas essas enfermidades ele os curou, né? E grande multidão seguiam, procedendo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Então vamos lá. Eu quero começar aqui com a citação do D.A. Carson, né? Com referência a esse texto. Ele diz o seguinte com referência a esses 3 versículos. Temos um resumo narrativo e característico do ministério de Jesus, que mostra o quê? Aí ele traz o que o texto mostra. Mostra a extensão geográfica, o alcance geográfico do ministério evangelístico de Jesus, a variedade de atividades, né, do ministério de Jesus e, segundo D.A. Carson, o texto também ele traz material teológico, né? Também o texto nos apresenta, você vai ver que o texto ele apresenta os 3 principais aspectos do ministério de Jesus. Eu vou fazer uma aplicação no final exatamente em cima disso. Qual eram os aspectos do ministério de Cristo? O ensino, né? E como imitadores de Cristo devemos seguir o mesmo caminho. Então, o ensino, a pregação, né? Do evangelho e as curas. Então,
Nesse texto, Jesus ele já tinha seguido um percurso. Ele já havia sido batizado, né? Já tinha passado pela tentação logo no começo do capítulo, né? E o ministério de Jesus já estava indo além do ministério de João Batista. É aí onde Jesus deixa a Judéia para evitar conflitos, né, precoces com as autoridades religiosas da sua época, né? E Jesus ele vai para a Galiléia, versículo 23, né? Também nós vemos que a fama de Jesus, né, estava indo além das fronteiras de Israel. O versículo 25 vai abordar exatamente isso, né? A Galiléia, Decápolis, nós vamos abordar aqui o que significa, né? Jerusalém, a Judéia e o outro lado do Jordão, né? E dessa forma multidões, né? Multidões de todos os cantos da nação vinham para exatamente seguir a Jesus, né? O William Buckley, né, outro comentarista bem conhecido, ele diz o seguinte, que Jesus ele veio pregando para derrotar a ignorância, mesmo em um ambiente repleto de vertentes religiosas do próprio judaísmo, né? Jesus veio ensinando para derrotar todo mal entendido, né? E curando, né, para derrotar todo o sofrimento humano. Aqui uma abrangência do ministério de Cristo, né? Tanto a natureza, o corpo, né, humana, o corpo, quanto também a alma. O Hernandes ele diz o seguinte, né? Que Jesus ele converteu seus próprios ensinamentos em ação, né? Ele não ficava somente no campo da ideia, né? No campo da teoria, mas ele ia para a prática, né? E essa ação, o Hernandes Dias Lopes diz que é uma ação misericordiosa. Diante disso, nós podemos dividir o texto. Esse texto, na verdade, eu dividi em 4 partes, né? Primeiro, o ensinamento de Jesus nas sinagogas. Nós vamos entender o que eram as sinagogas na época de Jesus, né? Jesus ele pregou o evangelho do reino. Que evangelho do reino era isso? Nós vamos aprofundar um pouco, né? E Jesus curou toda a sorte de doenças e enfermidades. E o resultado disso foi o sucesso ministerial de Jesus Cristo. Então vamos fazer abordar esses 4 pontos, né? De forma sequencial, e aí explorando o versículo. Primeiro vamos dividir as 3 primeiras partes do texto no versículo 23 e por último abordar o sucesso ministerial de Cristo a partir do versículo 24 e o versículo 25. Então vamos ao ensinamento de Jesus nas sinagogas. O versículo 23, né, ele diz assim, logo o seu princípio. Jesus percorria toda a Galiléia, né? E o que ele fazia durante esse percurso? O texto diz, ensinando nas sinagogas, né? Nas sinagogas. Então Jesus ele percorria toda a Galiléia, né? Literalmente percorria tem um significado, né? Que Jesus estava circulando por toda a Galiléia, de acordo com Robson, né? Pode ser interpretado dessa feita. E aqui é importante observar o seguinte, né? Que Jesus ele fez 3 excursões. Nós vamos aqui explorar um pouquinho, só para a gente entender a questão da Galiléia. Jesus ele fez 3 excursões, né? Na Galiléia, né? E essa aqui do texto é a primeira das 3 excursões da Galiléia que Jesus ele fez. Na primeira visita, né, ele levou 4 pescadores com ele, né, como seus discípulos, Pedro e André, né. Se você for no vídeo anterior, eu abordei e falei sobre os pontos de cada um e fiz a abordagem dos versículos anteriores a esse, né. Pedro, André, Tiago e João. Já na sua segunda visita, ele levou os 12 discípulos, né? Jesus leva os 12 discípulos. E na terceira visita, o que Jesus fez? Jesus enviou os 12 à sua frente, né? E isso no caso de 2 em 2, né?
para que eles fossem nas sinagogas, nas estradas, nas ruas, onde também os gentios poderiam ouvir, né? E aí na continuação do versículo 23 ainda, então Jesus percorria toda a Galileia, né? Nós temos essas três discussões de Jesus. Na sequência o texto diz assim, ensinando nas sinagogas deles, né? Mas o que era a sinagoga? Primeiro você deve entender que a sinagoga era um modelo que nós temos hoje de igreja. O princípio doutrinário, não doutrinário, mas litúrgico vem das sinagogas, né? E a palavra sinagoga no grego, né, sinagogue, significa, no caso, reunião, uma reunião. Então esse é o significado de sinagoga. A questão quando surgiu a sinagoga é algo assim que não é incerto, não existe um marco de certa forma, mas porém temos um caminho que se pode especular, né, a partir de algumas coisas que aconteceram, né? Então nós não temos referência nem no Antigo Testamento e nem nos livros apócrifos fazendo referência à sinagoga. Porém, o templo ele foi destruído em 586 antes de Cristo, né? E aí, no exílio, quando o povo estava no exílio, eles ficaram sem ter um local de adoração, já que o local de adoração era em Jerusalém, no templo, né, em Jerusalém. E aí é possível, né, alguns comentaristas chegam a essa conclusão, que é possível que a sinagoga ela tenha surgido exatamente no exílio para suprir essa necessidade de um local. Como nós vamos ver mais à frente, mais algumas informações aqui sobre a sinagoga, né? Havia necessidade de um local tanto para a realização do culto, como de estudo, como para fazer a parte legislativa, né? Que era feito pelo Sinédrio, né? Então, a sinagoga, ela era a instituição mais importante na vida dos judeus. Aqui eu quero fazer um paralelo, já que sou estudante de ciência da religião, com as outras religiões, né? Sempre o local do templo, o local sagrado da religião, é o marco zero. Dali tudo gira em torno desse local, né? Toda a vida, os desenrolares da vida, toda as circunstâncias da vida parte do centro. Então, da mesma forma na sinagoga, a sinagoga era a parte mais importante, né, na vida dos judeus, que antes seria o próprio templo, né? Que só havia um templo, né? E esse templo ele ficava em Jerusalém. Logo, estando no exílio, precisavam de um local, como falei. E as sinagogas, né? Essas sinagogas, após a expansão, né? As diásporas, né? As dispersões judaicas, com essa necessidade para essa reunião, né? As sinagogas, elas haviam sinagogas a partir de uma certa quantidade de famílias em cada comunidade judaica, né? Que tinha como alguns dos seus princípios, né, um ambiente de ensino, né? Como também a própria sinagoga funcionava como uma escola, né? E os judeus usavam esse local para fazer a memorização das escrituras, né? Como também era o centro, como eu falei, da vida em comunidade. Eu tenho aqui duas citações que eu achei interessante e coloquei aqui. Uma do comentário do Buckley, né? Que ele diz que a sinagoga eram as universidades religiosas daquela época. Já o George Buttrick, ele diz o seguinte: a sinagoga, ao mesmo tempo, era ao mesmo tempo uma escola, né, um conselho local e uma igreja, né? Claro, para dar sentido à igreja que nós temos hoje a partir da própria sinagoga, que é um local de culto, né? Jesus ele escolheu, né? Ele começou pela sinagoga porque era um ponto estratégico. Paulo também usou isso, né? Como falei, devido a ser o centro, né? E o próprio Cristo disse que veio para os seus, então os seus se reuniam para estudar na sinagoga, né? E Jesus foi exatamente como
um mestre para ensinar no local onde eles usavam para aprender, né? E lá Jesus ensinava as escrituras, né? Como também um dos motivos, né, é que ele para que ele mostrasse o cumprimento de toda a esperança prometida no Antigo Testamento cumprida nele, né? E devido a que esse local era onde as pessoas se reuniam para ouvir a leitura da lei, né? O ensino de Jesus nas sinagogas, se você for observar em todos os textos referentes, né, nós vemos que Jesus ensinava lá com fidelidade, regularidade, né, e com precisão. O seu ensino era irretocável, né, era um ensino preciso, né, era um ensino de precisão, né. E Jesus também, um dos motivos pelo qual Jesus procurou a sinagoga para prestar esse ensino, era que nesse lugar as pessoas buscavam exatamente o que? Na sinagoga as pessoas iam buscar conhecimento. Então Jesus estava lá para dar esse ensinamento, esse conhecimento dos quais as pessoas procuravam, né? A segunda parte, ainda no versículo 23, né, que é a segunda parte da exposição do texto, né, é que Jesus ele prega o evangelho do reino. O versículo diz assim, né, dando continuidade: pregando o evangelho do reino. Observem, né, os judeus esperavam um rei, né, um rei libertador, e Jesus ele vai lá exatamente para pregar a boa notícia desse reino, né, as boas novas, né. E qual era? Que o reino de Deus estava agora sendo oferecido aos homens, né? E vai ser uma expansão a partir do cumprimento do próprio Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, né? Então o Messias, Jesus se apresenta como esse rei, que era o Messias prometido, né? E para adentrar esse reino, Jesus faz um chamado ao arrependimento. Então qual era a boa notícia? A boa notícia era que Jesus ele veio, né, morrer pelos nossos pecados, e logo todos temos acesso ao reino. E qual é o meio do acesso a esse reino? É o próprio Jesus. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o homem abraçando essa verdade, essa boa notícia que é o evangelho, ele logo é transportado do reino das trevas para o reino da luz, né? Então o evangelho, poderíamos dizer que é a expressão da graça soberana de Deus, né? E como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sendo que os judeus tinham essa coisa da hereditariedade, né? A herança por serem judeus, e mesmo eles precisavam se arrepender, né? Aqui cabe também uma observação feita pelo William Hendricks, né? E ele diz o seguinte, né? O reino possui 4 conceitos, né? O primeiro é o reinado, né? A questão do governo, né? Soberania reconhecida de Deus, que Deus ele ia reinar sobre o povo, né? A completa salvação, que no caso implica todas as bênçãos espirituais que o povo receberiam, e materiais, né? E também bênçãos que era expansiva tanto a alma como o corpo. Também está implícita dentro do reino a própria igreja, né? Que é uma comunidade de homens, né? Em cujo coração Deus é reconhecido como o rei, né? E a última, né, concepção, segundo William Hendricks, do reino, né? A remissão do universo. Então está implícita esses 4 conceitos dentro do reino. O reino possui esses 4 conceitos, né? E aí nós chegamos à terceira parte ainda do capítulo 23, né? Que o texto diz que Jesus curou toda a sorte de doenças e enfermidades. Versículo 23 diz assim, né? Então nós vimos que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Nós vimos o que é a sinagoga, o que ela representava para os judeus, pregando o evangelho do reino, né? E a parte final, curando todas as doenças e enfermidade entre o povo, né? As curas, né,
nós precisamos fazer algumas observações, que as curas realizadas por Jesus, né, elas não eram limitadas, não havia limite ali para o poder de Jesus, né? Nenhum caso que Jesus encontrou era difícil demais para que ele realizasse o milagre, né? E também nós vemos que Jesus, ele é o grande médico tanto do corpo, né, quanto da alma. Ele tratava os dois ao mesmo tempo. Como também essas curas atestavam a presença e o avanço que o reino estava avançando, uma validação, né? E aí, uma coisa que nós precisamos observar é que o ministério de Cristo, diferente de muitos ministérios hoje contemporâneos, era um ministério que não ficou restrito às quatro paredes, era um ministério expansivo, era um ministério da rua indo atrás dos pecadores, né? William Hendricks, né, fazendo outra citação, ele diz que os milagres tinham um significado tríplice, né? E quais seriam eles? Qual era então o significado desses milagres, dessas curas? A primeira delas era confirmar a mensagem, né? Validar a mensagem que estava sendo ali pregada, como também revelar de fato que Jesus era o Messias, né? Das profecias que eram proferidas, né? Isaías 35:5, Isaías 53:4 e 5, Isaías 61:1, né? Como também provavam que, em certo sentido, o reino já havia chegado, né? Porque o reino inclui, nesse caso aí, tanto bênçãos para o corpo como bênçãos para a alma, né? E aí nós vemos que nem todas as curas que Jesus realizava seguiam a própria fé, né? E aí nós chegamos ao versículo 24 e 25, depois de explorarmos todas as observações pertinentes, expositivas do versículo 23, nós chegamos ao versículo 24, onde nós vemos o resultado, poderíamos dizer assim, ou o sucesso do ministério de Jesus, versículo 24 e 25. Né? Versículo 24, o texto começa dizendo assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Né? Eu quero pegar essa parte aqui primeiro, sua fama, né? Podemos dizer assim, os boatos se espalhou, as novidades, né? Os boatos boca a boca ali espalharam as novidades, né? E essa novidade de Jesus como Messias, que trazia a mensagem do reino, a boa notícia, né? Avançou além das fronteiras de Israel, é o que nós vamos ver no versículo 25, né? E o texto diz, no versículo ainda 24, né, que a sua fama espalhou-se por toda a Síria, né? Ou em algumas versões correu por toda a Síria, né? A Síria tem um significado de uma extensão. Essa extensão, de certa forma, a extensão geográfica da Síria, ela é incerta, né? A Síria estava ao norte, né, localizada ao norte, e a Síria era uma província romana que abraçava toda a Palestina, né? Nessa época também é importante entender isso, que ela estava sob a administração independente de Herodes Antipas, era quem administrava, né? E incluiu o seguinte: a Síria, os atuais países da Síria, né, e do Líbano na época, né? O termo Síria reflete a extensão do entusiasmo gerado pelo ministério propriamente de Jesus, né? E mostrava o efeito de Jesus sobre os povos muito distantes da fronteira de Israel, né? Ouviram o que estava acontecendo na Galileia e se locomoveram para abraçarem o milagre em suas vidas, né? O reconhecimento que os judeus não estavam fazendo, né? E aí a continuação do versículo, né, diz assim: e trouxeram todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, né? Ou todos os que padeciam, né? Os que tinham algum mal, né? Casos que ali
como nós vemos a questão da mulher, do fluxo de sangue, né? Que os médicos não puderam ali promover a cura, então era levado a Jesus, né? As pessoas que estavam ali acometidos de vários males e tormentos, né? E esses males e tormentos estão divididos em 3 categorias: os endemoniados, né? Aqueles que tinham qualquer tipo de insanidade mental, um comportamento irracional, e os paralíticos, sendo que o resultado, né? O próprio versículo 24 diz que o resultado de todas essas pessoas que foram ali se apresentar ante Jesus buscando uma resolução que não teriam encontrado antes, né? Eles encontram a solução, porque o texto diz que e eles os curou. Então Cristo curou todas essas enfermidades, todos aqueles, e libertou, como no caso dos endemoniados, né? E essas pessoas encontraram a solução, né? E é importante ver, diante dessa descrição, que Jesus em nenhum momento desprezou nenhum dos que vieram até ele, mas encontraram ali uma resposta, encontraram ali refúgio no próprio Cristo, né? E aí o versículo 24 diz o seguinte: e grande multidões o seguiam precedentes diante de tudo, né? Que estava acontecendo, que chegou até eles, e Jesus executou o milagre na vida deles, né? De várias, libertou, curou, né? Operou na vida dessas pessoas, e o resultado é que grandes multidões o seguiam procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. A Galileia, né? Vamos parte por parte. Da Galileia, né? Era a parte norte da Palestina. Com referência à palavra aqui de Decápolis, Decápolis literalmente, né? 10 cidades, né? A palavra Decápolis, né? 10 cidades, né? Que ficava na região leste do Jordão, né? E nesse caso aí, compreendiam 10 cidades helenistas, né? No caso na cultura e nos interesses. Quais são essas cidades que compunham, né? Decápolis, né? Damasco, Canata, Dion, Ipos, Gandara, Abilá, Citópolis, Pela, Geresa e Filadélfia, né? Onde essas cidades, né? Seria uma área de influência gentílica, né? E se estendiam desde Damasco, que ficava no norte, né? Até a Filadélfia, que ficava no sul. Com referência aqui, então, veja as multidões que o texto diz que seguiam a Jesus. Primeiro, procedência da Galileia, de Decápolis, né? Como abordei, né? E o texto diz de Jerusalém. Jerusalém era a capital da Judéia. Veja, eu estou citando aqui os termos geográficos, né? Jerusalém, a capital da Judéia, que ficava no sul da Palestina, né? E as pessoas, para você ter ideia, quando eu estava pesquisando, as pessoas estavam viajando cerca de 160 quilômetros somente para ir lá e ver a Jesus. Vinham da parte norte ali, a partir da parte norte, né? E o texto finaliza, né? E do outro lado do Jordão, né? Então, hoje a atual Transjordânia, né? Que era conhecida na época como Pérea, né? E no caso era governada por Herodes Antipas, né? O texto ele diz aqui, numerosas multidões o seguiam. Você vê que grandes multidões, né, de todos esses territórios ali, ouvindo ali, né, os boatos do que Jesus fazia, do que Jesus realizava, atraiu, né, a luz, as trevas foram se dissipando e essas pessoas foram seguindo até a luz, né, encontrarem um evangelho, um ensinamento, um milagre em suas vidas, né, de todos os territórios vizinhos, né. Então, toda essa região, pessoas de toda essa região passaram a seguir Jesus. Isso é o que os 3 versículos expõem, né? Então vamos agora, diante de tudo isso, questionar para nossas vidas o que isso tem a ver conosco e que lições nós podemos tirar para nossas vidas, né?
A igreja ela dá sequência ao ministério no sentido de continuação, não de consumação, porque Cristo já consumou, mas no sentido de continuação, né? A igreja tem, no caso, como missão, né, dar continuidade à obra de Jesus. E de que forma? A partir dos princípios que nós encontramos no próprio texto. Primeiro, pregando o evangelho. E o que é o evangelho? É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Lá em Marcos diz: ide, vão por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz que o outro, né? Primeiro, qual é a missão da igreja? Estou trazendo para a nossa vida. Qual é a sua missão? Qual é a minha? Primeiro, pregar o evangelho. Depois, ensinar, né? Ensinar o que Jesus ensinou, né? A vida dessas pessoas que não conhecem, né? Uma coisa que as religiões, as vertentes cristãs históricas acabam sendo a maioria sensacionista, né? Mas como então ser sensacionista? Aí eu sei que vão ter o argumento, vão dizer, não, era só os apóstolos, mas como ser sensacionista diante de um texto como o de Marcos, no capítulo 16, né? E não existe um texto que o sensacionista pode dizer lá, acabou, não existe mais, os milagres não podem mais acontecer, não existe, mas eles persistem em defender isso aí, né? Por causa dos abusos do próprio pentecostalismo e neopentecostalismo. Então o versículo 17 diz assim: e esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, exatamente o que Jesus fez aqui, né? Quando levaram a ele, trouxeram a ele todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, e aqui já é com referência à grande comissão. Qual é a missão? Esses sinais seguirão aos que creem, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa motível, não lhe farão mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Está aqui a continuação dentro da missão, a mesma, né? E como também, ainda aplicando as nossas vidas dentro da missão que nós temos como igreja, né? De fazer as obras de Cristo e, como ele mesmo disse, né? E outras maiores, né? Devido ao curto ministério de Cristo, não de consumação, porque ele é o Salvador e morreu pelos nossos pecados. A outra lição que nós podemos tirar desse texto aqui é que nós precisamos ir aonde estão os perdidos. E hoje é até interessante, né? Jesus vai até a sinagoga, né? Ensinando na sinagoga, o texto diz aqui. E hoje nós precisamos ensinar nas igrejas. Que evangelho tem sido pregado? O que essas pessoas hoje elas têm ouvido sobre Jesus, né? É complicado, né? Nem exposição, nem pregação muitas vezes tem. É autoestima, é autoajuda, o que leva as pessoas a não conhecerem o verdadeiro evangelho. Então nós precisamos ir aonde os perdidos estão. E onde é que esses perdidos estão? Trazendo para a nossa vida, nas favelas, nas ruas, né? Nas escolas, no trabalho. Onde houver pecadores, o evangelho precisa ser anunciado. Então você precisa ser um anunciador do evangelho e você precisa ir aonde se encontram os perdidos. E a última aplicação, para a gente finalizar, é que nós precisamos nos preocupar com aqueles que sofrem, né? Jesus ele veio trazer o evangelho, as boas novas de salvação, mas também Jesus não desprezou as pessoas que se encontravam em situações como essa daqui, né? As pessoas que viviam atormentados, né? Endemoniados, né? Aqueles que tinham ataques, os paralíticos. O que Jesus fez? Ele os curou. E hoje o que a igreja tem feito? Que é nossa missão, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Curar os enfermos, né? Os enfermos, os doentes, né? Libertar os endemoniados, né? Ajudar os moradores de rua, visitar aqueles que se encontram presos, né? Aqueles que padecem às margens da sociedade. Um evangelho integral. No entanto, o objetivo do evangelho é a salvação, mas Jesus ele não abdicou de trazer esse cuidado também social para a vida das pessoas. Esse cuidado não só da alma, mas também o cuidado
do corpo, não tendo cuidado de não cair no socialismo. Então é isso que o texto ele nos apresenta, que nós podemos extrair, que nós podemos aprender com o texto, né? Em seguida, no próximo vídeo, a gente vai começar Mateus capítulo 5, tendo finalizado Mateus capítulo 4 com esse vídeo, versículos 23, 24 e 25. O próximo, vou fazer uma introdução somente ao Sermão do Monte, para a gente estudar somente o Sermão do Monte. E em seguida a gente vai abordar as bem-aventuranças num outro vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? E dá o teu joinha aí, né? Teu gostei ou não gostei também. Faz algum comentário, acrescenta, né? É bem-vindo, né? Para que outras pessoas também que for ler lá acabe vendo alguma coisa para aplicar para suas vidas. Desejo a vocês que Deus abençoe a vida de vocês desde agora e para todo sempre. Amém.